A paz do Senhor Jesus esteja com todos. Bom, hoje é o nosso dia 200, um dia histórico. Há 200 dias estamos lendo a Bíblia, meditando a respeito de todos os seus projetos. Lógico que sem condição nenhuma de entrarmos a fundo, mas tendo uma visão panorâmica, livro a livro, praticamente capítulo a capítulo, uma coisa fantástica. É uma paixão que a gente precisa ter a respeito do conhecimento e do temor de Deus. Eu gostaria de falar hoje então a respeito de alguns capítulos, do capítulo 20 ao capítulo 25. São 6 capítulos, né? Do 20 ao 25. Gente, que coisa especial Deus tem ministrado no meu coração em relação a esses capítulos. Nós estamos diante de um Deus irado contra o pecado. Um Deus irado contra o pecado. Hoje nós vamos ver um pouquinho sobre uma visão de um Deus que ele foge da nossa expectativa, daquele Deus melancólico, aquele Deus bonzinho, aquele Deus que passa a mão o tempo todo no pecador. A gente vai perder um pouco dessa característica de um Deus que é aquele Deus gente boa, aquele, como diz alguns, né, o cara lá de cima. Não. Esse não é o Deus que nós vemos na Bíblia. Principalmente aqui que se revela no livro do profeta Isaías. Aqui no livro do profeta Isaías, a Síria, que é tratado como um instrumento de Deus, ela vai guerrear contra o Egito e a Etiópia e vai conquistar esses dois países. Mas antes dessa conquista, 3 anos antes, Deus havia dito para o profeta Isaías: tira a roupa, deixa as nádegas de fora, você vai ficar seminu durante 3 anos. Isaías andou durante 3 anos seminu para que pudessem entender a profecia da qual Deus havia dito para ele. E a profecia era o seguinte, que os velhos e os jovens do Egito e da Etiópia seriam humilhados e seriam conquistados e sairiam como escravos das suas cidades com as nádegas de fora e totalmente, assim, toda a população semi-nua. Sairiam como escravos, que isso era uma humilhação muito forte. Isso ministrado pelo próprio Deus. No capítulo 21, tem uma visão terrível sobre a queda da Babilônia, e nessa visão Isaías vê um destruidor vindo do deserto e o povo entrando em crise, em desespero, como uma mulher que está dando à luz, com essa visão terrível do destruidor, mesmo que todos estivessem comendo e bebendo, tendo uma vida normal. De repente a Babilônia cai, escuta-se uma voz: caiu a Babilônia. A Babilônia, ela caiu. E aí a gente percebe que Deus é que está fazendo com que a queda desses países aconteça. Tanto Babilônia, como Edom, como Egito, Etiópia, contra a Arábia, que gera uma expectativa de morte. Deus vai ser o juiz que vai sentenciar com uma justiça inesperada e uma justiça em que eles não acreditariam que fosse ser feita. No capítulo 22, há uma palavra contra Jerusalém. Jerusalém fica uma cidade alegre, alvoroçada antes disso, e Deus pergunta através do profeta: por que vocês estão alegres? Deus enviou um dia de terror para Jerusalém, mas o povo não se arrependeu. Eles falavam o seguinte: comamos e bebamos, porque certamente morreremos. E no versículo 14 do capítulo 22, o próprio Deus vai dizer: eu não perdoarei essa maldade.
todos morreram sem serem perdoados. Deus, gente, vai mostrar uma face de um Deus irado contra o pecado. Ele vai falar: eu não vou perdoar esses pecadores, eles vão morrer sem perdão. E aí a condenação continua sobre Tiro, sobre Sidom. Ele fala assim: ó, chorem cidades, se arrependam, né? Porque o Senhor vai castigar e vai espalhar todo o seu povo, e até o céu será destruído. Olha o que ele diz aqui no capítulo 23, do versículo 5 ao 6. Gente, é um Deus que foge dessa ideia de um Deus, aquele Deus gente boa, camarada. Ele vai dizer o seguinte, aqui no versículo 6 do capítulo, versículo 5 do capítulo 23. Quando a notícia chegar ao Egito, ficarão angustiados com as novidades de Tiro. Cruzem o mar para Tarsis, planteiem vocês, habitantes das regiões litorâneas. É esta a cidade jubilosa que existe desde os tempos antigos, cujos pés levaram a conquistar terras diferentes. E ele vai dizer o seguinte: o Senhor dos Exércitos planejou essa cidade para abater todo orgulho e vaidade e humilhar todos os que têm fama na terra. E aí ele vai dizer a respeito dessa destruição de tudo o que está em desordem. É interessante que a gente tem uma pregação muito bacana, se vocês quiserem ver isso depois. Ela foi feita no século XVIII por um homem chamado Jonathan Edwards. Ele fala sobre um Deus irado contra o pecado. Um Deus irado contra o pecado. Essa pregação ela tem chamado a atenção de gerações e até hoje. Diz lá a história que ele é um pregador americano que se consagrou ao Senhor, e quando ele pregava a respeito do inferno, ele usava muitas essas linguagens para que as pessoas pudessem compreender. Então ele falava na pregação que o homem está preso como uma aranha num fio, e abaixo desse fio e abaixo desse homem está o inferno. E ele fala muito sobre o inferno, e o homem está morrendo, está indo para o inferno. Era uma pregação tão eloquente de um homem que pregava de cabeça baixa, e muitas vezes ele só lia o sermão, e as pessoas ficavam com tanto temor, com tanto medo, que diz a história que eles se seguravam nos bancos e nas colunas, tendo a impressão de que a qualquer momento a terra iria se abrir, o inferno ia aparecer, e eles seriam lançados para o inferno com corpo e roupa e tudo mais. E as pessoas se convertiam porque eles tinham a certeza de que o inferno é real. Comprem esse livro, é um livro, e também tem algumas pregações sobre isso. Chama o Deus irado contra o pecado. O Deus irado contra o pecador, aí varia muito, né? E aí, o que Jesus fala a respeito dessa destruição? Fala assim: hoje a gente não pode falar sobre o inferno, hoje a gente não pode falar sobre a destruição. A gente viu aqui, estamos vendo aqui em Isaías um Deus destruidor, para que possa chamar a atenção das pessoas para misericórdia. Essa que é a intenção. Jesus ele fala no capítulo 25 de Mateus, no versículo 41, eu anotei aqui, fala assim: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. E o homem está indo para o inferno, dizendo Deus que o inferno, Jesus dizendo que o inferno é preparado para os anjos. Em Marcos 9, o próprio Jesus alerta sobre essa gravidade do pecado, e ele descreve o inferno como sendo um lugar onde o bicho não morre e onde o fogo não se apaga. Misericórdia. Gente, Deus é um Deus de justiça. Não acreditem
em um Deus que seja tão bonzinho que você possa fazer qualquer coisa e brincar inclusive com o pecado. E para a gente encerrar, Mateus capítulo 13, versículo 41, fala o seguinte: aos que praticam o mal, o próprio Jesus disse isso, serão lançados na fornalha de fogo, e ali haverá choro e ranger de dentes. A justiça de um Deus justo, ela alcança os ímpios, porque os ímpios não têm o antídoto, que é Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele atraiu para si toda a ira de Deus por causa dos nossos pecados. Portanto, tenham medo do pecado, tenham preocupações com o pecado. E aí nós teremos a graça de nos encontrarmos com o Senhor. Mas acredite, o inferno e a destruição, ela é promovida por Deus em muitas situações. Você já parou para pensar nisso? Já parou para pensar que há uma eternidade? E como Eduardo falou nas suas pregações, que nós estamos pendurados, o homem está pendurado como um fio, e esse fio é a misericórdia de Deus. Se eu fosse você, clamaria ao Senhor todos os dias: Deus, me livra do inferno e me leva para o céu. Que Deus te abençoe e tenha uma excelente leitura.